A gente continua na polêmica de Brasília nessa sexta-feira. O julgamento da desoneração da folha de pagamento ocorre na Suprema Corte em plenário virtual. Assunto para a repórter Janaína Camelo. Janaína, até o momento o governo está ganhando de goleada. Quais ministros já declararam voto em favor à reoneração e quantos ainda faltam para votar e assim informar a maioria? Janaína, boa noite para você, bem-vinda. Boa noite, Thiago. Boa noite a todos que nos assistem aqui no Jornal Jovem Pan. Olha só, 3 ministros já votaram acompanhando aí o relator, o ministro Cristiano Zanin, pela medida aí, pela suspensão, né, pela medida cautelar, suspendendo aí a desoneração. São os ministros Flávio Dino, que votou logo de manhã cedo, o ministro Gilmar Mendes, que é o decano da Suprema Corte, e o presidente do STF, o ministro Luiz Roberto Barroso, que apresentou o seu voto agora à tarde. Então, esse julgamento, que serve aí para decidir se essa suspensão da desoneração deve continuar ou não, né, se essa decisão aí do ministro Cristiano Zanin, essa liminar, ela deve ser mantida ou não, ela acontece, como você disse, numa sessão virtual, num plenário virtual, numa sessão que foi aberta nesta sexta-feira e que vai até o dia 6 de maio. Então, os ministros têm até o dia 6 de maio para registrarem os seus votos. Mas também, Thiago, eles podem, por exemplo, apresentar um pedido de vista, que pode interromper aí o julgamento por um determinado período, né, um prazo, ou então podem pedir aí o pedido de destaque, que vai acabar levando esse julgamento para o plenário físico, e aí abre um espaço para toda uma discussão sobre esse tema, mas se nenhum pedido assim acontecer, seja apresentado, então os ministros têm esse período, até o dia 6 de maio, para apresentar os seus votos. Só lembrando que no plenário virtual os ministros não têm a possibilidade de discussão, né, entre eles, no máximo ali a apresentação de um voto em escrito. Então, só lembrando, essa decisão do ministro Cristiano Zanin foi anunciada ontem, no final da tarde, aí, um dia depois da AGU apresentar ao Supremo, pedindo que o Supremo reconheça a inconstitucionalidade de dispositivos da lei que foi promulgada no final do ano passado pelo Congresso, prorrogando a desoneração a 17 setores da economia e concedendo esse benefício também aos pequenos municípios, aos municípios de até 156 mil habitantes. Então, nessa ação, o governo disse que a lei promulgada estabeleceu uma renúncia fiscal, mas sem demonstrar aí o impacto orçamentário dessa medida. Então, nessa decisão do ministro Cristiano Zanin, ele disse o seguinte, que sem indicar o impacto orçamentário, isso poderá ocorrer aí num desajuste significativo nas contas públicas e um esvaziamento do regime fiscal constitucionalizado. Tiago, a gente vai acompanhar tudo por aqui. Qualquer novidade nesse julgamento, a gente volta na programação da Jovem Pan. A votação, então, no plenário virtual continua ocorrendo. Janaína Camelo com as informações da Justiça, diretamente de Brasília. Até mais tarde. Bom, Dora Kramer, claro que é uma decisão da Justiça, uma decisão jurídica, mas eu pergunto para você, seria mais interessante o Supremo se reunir presencialmente para discutir essa questão? A gente não tem condição de saber até quando vai esse julgamento, o que a Janaína fala, que alguém pode pedir vista, mas de qualquer forma a bola também está com o Supremo agora, né? Completamente, né? Porque 4-0 estamos a 2 votos de formar maioria. Se ninguém pedir vista, Tiago, vai até 6 de maio, né? Até 6 de maio semana que vem, segunda-feira que vem, isso, né? Então tem tempo aí, tá quase, a tendência por hora, ainda não tem maioria, a tendência por hora é dar ganho de causa ao governo. O Congresso já está com recurso ali, que já apresentou o recurso, e pode o Supremo recusar o recurso, né? Porque se for majoritariamente a favor da argumentação do governo, evidentemente não vai aceitar o recurso. E aí a gente vai ver, porque o parlamento, você tem a certeza, não vai se conformar. E aí como é que vem? Qual é o instrumento do parlamento? Política. A resposta política. E qual é a resposta política? É problema para o governo, tá certo? E com a pauta econômica precisando caminhar com tempo curto, com meio ano, né? Que a gente tem. Isso aí para o governo não é uma boa medida. Agora, se o Supremo também der ganho de causa completinho para o governo, a gente vai precisar entender que o governo, se for conversar com o Congresso, já
conversa numa outra condição, respaldado pelo Supremo. Por isso que, além do ganho de causa, também isso tem um fator que aumenta o peso político favoravelmente ao governo.